Lucas 10, a partir do 30. Vou usar esse texto como uma base daquilo que a gente vai construir para falar um pouco sobre isso. Na verdade, vou usar a parábola do bom samaritano, uma parábola muito conhecida. E na verdade, essa não foi nenhuma revelação que eu pessoalmente recebi, mas eu ouvi o pastor Luciano sobre água estranha, me edificou demais. Eu queria usar esse exemplo para a gente iniciar essa ministração. Apesar da parábola do bom samaritano, nós temos aqui uma resposta a uma pergunta que falava sobre herdar a vida eterna, que era necessário, e aquela pessoa cita os mandamentos, e quando ela cita amar ao teu próximo como a ti mesmo, ele pergunta quem seria o meu próximo para Jesus. Jesus conta essa parábola para responder uma aplicação prática de quem deveria ser o próximo alvo desse amor. Então nós temos uma parábola que é uma resposta prática ao que Jesus está aqui ensinando, amém? Mas de forma velada, dentro dessa parábola, nós temos na parábola do bom samaritano, de forma escondida, o plano de redenção aqui. Nós temos aqui, na verdade, de Gênesis a Apocalipse, descrito dentro da parábola do bom samaritano. Nós vamos ler e vamos ver isso aqui com outros olhos, amém? Versículo 30 diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Começando aqui do versículo 30. Além de ser uma resposta prática sobre o amor ao próximo, nós temos aqui contido o plano de redenção, onde nós vemos aqui que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso aqui está falando da trajetória de queda da humanidade. Jerusalém é uma tipologia bíblica da cidade do grande rei, a cidade celestial, ao passo que Jericó ela recebeu uma sentença de maldição de Josué, então uma tipificação de uma cidade que foi amaldiçoada. Então nós temos aqui um homem descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, a trajetória de queda do homem celestial, do homem espiritual, por conta do pecado, para um lugar de maldição. Estamos juntos? E por conta dessa trajetória de queda do pecado, qual é a consequência disso? Diz aqui que esse homem veio a cair nas mãos de salteadores. O que são salteadores? Ladrões. O que a palavra diz? Que vem para roubar, matar e destruir. Satanás, seus demônios, amém? Então o homem nesse lugar de maldição cai na mão de Satanás e seus demônios. E como que o inferno deixa esse homem? O que o inferno faz com a humanidade? Diz que esse homem agora, ele foi roubado, lhe causaram muitos ferimentos, e retirando-os, deixaram semi-morto. O inferno rouba a nossa identidade, meus irmãos. Quem é que quando entrou para uma obra de restauração na igreja do Evangelho, não chegou ferido à casa do Senhor? Levanta a sua mão. Então agora esse homem é roubado, é ferido, e ele fica semi-morto. É engraçada a expressão semi-morto, porque está morto, mas não está o quê? Completamente morto.
Está morto, mas tem jeito. Amém? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas através da obra do Filho, Ele nos deu poder de sermos feitos mais uma vez filhos de Deus. Estávamos mortos, mas o Senhor manifesta o seu poder, nos faz nascer de novo, ressuscita o nosso espírito e voltamos à vida, à comunhão com o Senhor. Amém? Então, assim está a condição humana. O que passa ali? O sacerdote e o levita. Por que eles foram incapazes de ajudar um homem caído? Tirando a aplicação, da parábola. Porque tanto o sacerdote quanto o levita passaram longe. Agora, por que o sacerdote e o levita não podiam fazer nada por esse homem caído? Querido, o ministério do Antigo Testamento, o sacerdócio do levita nasceu debaixo da mesma herança pecaminosa. Ele não podia mudar a essência da condição humana. Estamos juntos? Amém? Mas aí vem um samaritano. Esse samaritano aqui é a tipologia de Jesus. Poderia usar a questão do samaritano ser considerado pelo judeu mestiço, porque se contaminou com o passar dos anos, depois da separação, em norte, em sul. Perdeu um pouco da identidade ali do verdadeiro israelita. E nós temos esse que é o Filho do Homem e o Filho de Deus. Amém? A primeira reação desse bom samaritano é olhar e vendo. Sabe qual é a primeira reação quando esse samaritano coloca o olho na condição daquele homem? Diz que ele se compadece. Quem é aquele que, quando olhava para as multidões e as suas necessidades, se movia de íntima compaixão para com elas? Senhor. Esse samaritano, Jesus pega o homem, a humanidade, se compadece. E esse samaritano aplica duas coisas no homem que está ali caído: óleo e vinho. Vinho representando o sangue do Cordeiro, e óleo representando a presença do Espírito. Ele nos dá da sua presença, nos dá do seu sangue para restaurar a condição humana. Amém? Estamos juntos? Amém? O que o samaritano faz? Põe aquele homem no seu animal e leva para uma hospedaria. Quem é que sabe o que é hospedeiro? Estou dando biologia. Hospedaria hospeda alguém. Mas quando eu estudei na biologia, tinha um hospedeiro, né? Era um parasita que vinha o quê? Tomava o meu corpo e se hospedava ali e ficava ali. É ou não é verdade? Tirando essa tipologia do field, mas quem é aquele que habita e se hospeda, que mora entre nós? Jesus aplica óleo e vinho, mas ele entrega o cuidado desse homem na mão do hospedeiro, o Espírito Santo. Ele fala: cuida desse homem até que eu volte. Paulo chama o tempo da graça de ministério do Espírito. Jesus completa a sua obra, ele pega o bastão, entrega na mão do Espírito Santo e diz: dá continuidade. Meu amigo, o Espírito está aqui na terra para cumprir a agenda do Senhor, para preparar uma noiva para Ele. E se estamos próximos dos últimos dias, precisamos valorizar como nunca a pessoa do Espírito. A
comunhão com o seu coração. Estamos juntos? Porque Ele está trabalhando para a conclusão desse plano de redenção, amém? E esse samaritano vai voltar. Vai voltar, ele falou que vai voltar. Aleluia. Usando como base, só para a gente liberar esse fundamento, eles olhando um pouco para a pessoa de Jesus e a forma como Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, se movimentou, nós vemos que toda a vida de Jesus, toda a movimentação de Jesus era baseada nesse lugar de íntima comunhão com o Pai e com o Espírito. Mateus 4:1 fala que o Espírito guiou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Jesus é levado para o Espírito Jesus é levado para o deserto mediante a ação do Espírito. E eu gosto muito de algumas definições que nós precisamos meditar e abraçar nesses dias, como por exemplo João capítulo 5 versículo 17 e 19, que diz que o Filho fazia aquilo que via o Pai fazendo. Então o Espírito dava ao Filho a conhecer as obras do Pai e a agenda do Filho maduro, o Filho primogênito, Jesus, era entender o que o Pai estava fazendo e cooperar com aquilo que Ele estava fazendo. Ele fazia aquilo que via o Pai fazendo, amém? E de igual forma, o Senhor disse, João 12:49, que o Filho falava aquilo que ouvia do Senhor. Então o Senhor também comunicava aquilo que estava ouvindo da parte do Espírito, da parte do Pai. Então quando a gente olha nos detalhes, toda a movimentação de Jesus, meus irmãos, é mediante o guiar do Espírito Santo de Deus, amém? Certa vez lá estava Jesus, Marcos capítulo 1, ele vai na casa da sogra de Pedro, ela está com febre, ela está acamada, e Jesus cura aquela mulher. Quando Jesus cura a sogra de Pedro, a cidade inteira vai para a porta de Simão Pedro. Muitos são curados, muitos são libertos. Jesus está ali ensinando a uma multidão, toda a cidade afluiu para aquele lugar. Mas diz a palavra que na madrugada, antes do romper do dia, antes que todos levantassem, Jesus levanta. Jesus vai para um lugar solitário e deserto, e ali estava em oração. Daqui a pouco vem os discípulos e falam: mestre, todos estão te buscando. Aí Jesus fala assim: não, vamos para outros povoados para pregar a palavra. Qual pregador, irmão, com uma cidade inteira na porta, daria uma resposta como essa? Só aquele que estava ouvindo o Espírito Santo e a direção era outra. Amém? Estamos juntos? Lucas 6,12 diz que Jesus sobe ao monte a fim de orar, passa a noite orando ao Senhor. E ele desce lá com o nome daqueles que ele escolheria como time de discípulos, o nome dos 12. Quantos aqui creem que Jesus tinha discernimento? Levanta a mão. Quantos aqui creem que Jesus tinha sabedoria? Levanta a mão. Mas na hora de fazer uma escolha como essa, ele vai para um lugar solitário e ouve o conselho do Senhor, ouve aquilo que o Senhor tinha a dizer. Tudo nós vemos na movimentação de Jesus é mediante o agir do Espírito, amém? O guiar do Espírito, amém? Irmão, se a gente olhar o início da igreja, é o mesmo caminho. E em todo o tempo você vai ouvir uma expressão no livro de Atos: e falou o Espírito, e disse o Espírito, e enviou o Espírito. O tempo todo você vai ver como que o Espírito move a sua igreja. Amém? Aleluia. Atos capítulo 8. Filipe está pregando, irmão, tem coxo levantando, tem
demônio sendo expulso pela multidão, percebendo o Senhor no meio daquilo tudo. Filipe escuta assim do Senhor: pega e sai daí, e vai para o caminho, vai, sai caminho, irmão, no meio do mover de Deus. O Senhor fala para Filipe: sai daí, vai correndo. Irmão, que doideira. O que Filipe faz? Irmão, e está Filipe indo para o caminho. Aí lá ele vê uma carruagem. Aí o Espírito Santo fala: chega da carruagem. Oi, tudo bom? Tudo bom? E aí, o que você está fazendo? Eu estou voltando da sinagoga, eu estou lendo aqui o livro, e eu não estou entendendo de quem que o profeta está falando. Ah, eu conheço esse é Jesus. Ele veio, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele está correndo lá da carruagem e pregando para o homem, e ele crê, e ele fala: para essa carruagem em nome de Jesus. E ele pergunta: é lícito ser batizado? Ele olha para a poça do lado, batiza aquele homem. Irmão, esse homem sai caminho. Olha que doideira. Ele tira ele do meio de uma multidão para pregar para uma pessoa. Aí a tradição fala que é assim que o evangelho chega na Etiópia. A minha visão, irmão, é pequena comparado daquele que está olhando do trono. Ele vê de forma muito mais ampla. Ele tem um plano e propósito em suas mãos. Ah, como nós precisamos voltar ao lugar de submissão ao nosso Espírito, irmão. Como igreja do Senhor nos tornamos tão autossuficientes, independentes, achando que aquilo que a gente já aprendeu e experimentou no Senhor define as coisas. Não! Nós precisamos voltar a esse lugar, a simplicidade desse lugar. Ananias, levanta, desce numa rua chamada direita. Tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está 3 dias de jejum e ele está orando. E ele viu você entrando lá, impondo as mãos sobre ele, declarando que ele volte a ver e que seja cheio do Espírito Santo. Tá bom, Senhor. Todo capítulo de Atos você vai passando, o Espírito envia, o Espírito faz, o Espírito fala. 8, 9, Atos capítulo 10. Existe um homem chamado Cornélio, tinha um bom testemunho, mas não conhecia o Senhor. Era um homem íntegro, temente a Deus, dava esmolas, fazia orações. Enquanto Cornélio está orando, o anjo da paz do Senhor vem, aparece ele, traz uma mensagem, fala: manda chamar Pedro, que ele tem algo para te dizer. Sabe o que Pedro está fazendo? Na hora sexta, meio-dia, ele está no mirado, no jogo. Ele está esperando a comida ficar pronta. Sabe o que Pedro faz enquanto a comida, ele está esperando a comida ficar pronta? Ele vai orar. Aí eu amo como que Deus faz as coisas. Está com fome? Deus desce um lençol, assim, mata e come. 3 vezes Pedro não entendeu nada. Enquanto ele está assim, perplexo do significado dessas coisas, se alguém bate na porta, homens enviados da parte de Cornélio batem lá procurando Simão Pedro. E diz a palavra: e disse o Espírito Santo: vai com eles, nada temendo. É época de perseguição, irmão, você não podia andar com qualquer um assim.
que te amava lá fora. Mas o Espírito da verdade é água. Pedro vai sem entender, mas ele obedece. Quando ele chega lá, ele entende que é para dar testemunho. Enquanto ele está dando testemunho, o Espírito cai sobre os gentios. Pedro não tinha nada, Pedro não estava entendendo nada, ele só obedeceu a voz do Espírito. O Espírito o enviou, o Espírito alinhou o coração de Pedro, o Espírito foi derramado. Queridos, já são co-participantes dessa obra. É Ele que faz, amém? Mas nós precisamos, porque uma igreja alinhada com a voz do Espírito são os gentios que estão sendo alcançados, é o perdido que está sendo tocado. E quando a gente olha a igreja de Atos, nós vamos ver a igreja primitiva, nós vamos ver toda essa movimentação. E se você quiser abrir comigo aqui em Atos 13, só para a gente ler o texto que a gente já fez referência, Atos 13, 1 a 3. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Naém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmão, isso é uma coisa sábia que a gente faz, é gastar tempo parando para ouvir, parando para ministrar o coração do Senhor. A nossa movimentação como igreja precisa voltar a este lugar de estar alinhado com a vontade e a voz do Espírito. Nós estamos fazendo muitas coisas boas como igreja, mas a gente pode não estar fazendo aquilo que Deus está pedindo que a gente faça. Isso passa por um lugar de gastar tempo em comunhão com o Senhor, ouvindo a sua voz, amém? Atos capítulo 16. E se a gente olhou a movimentação da igreja, se a gente for olhar um pouco da movimentação ministerial do apóstolo Paulo, a gente vai ver total dependência da voz do Espírito. Olha o que diz Atos 16. Atos 16, 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônico estava em pé e rogava, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Assim que teve a visão, imediatamente procurando nos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrace, no dia seguinte a Neápolis, dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu-nos haver o quê? Um lugar de oração. Irmãos, olha isso. Eles estão querendo ir para um lugar para fazer o quê? Pregar a palavra. O Espírito do Senhor nos impede de ir para aquele lugar. E naturalmente o Senhor direciona, dá uma nova direção, que era passar a Macedônia. Eles chegam em uma cidade desconhecida, chamada Filipos. Irmãos, entenda isso. Você imagina você, com a sua equipe missionária, Deus está mandando você ir para uma cidade, para fazer algo da parte do Senhor. E você não conhece nada daquela cidade. A primeira coisa que Paulo e a equipe missionária faz quando pisa em Filipos é o quê? Buscar um lugar de oração.
assim, Deus, o Senhor tem um mapa da cidade. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor nos enviou para cá. O que o Senhor está fazendo nesse lugar? Aonde começamos? Irmãos, quando eles estão no lugar da oração, umas mulheres vão lá lavar a roupa lá na beira do rio, ouvem a palavra, uma delas, Lídia, o Senhor abre o coração dela para crer. Agora, essa mulher leva a equipe missionária para a casa dela, e a casa dela vira uma base missionária, vira a movimentação da igreja a partir da casa de Lídia. Agora eles iam e voltavam, e tinham agora uma base para se movimentar, e a igreja em Filipos nasce nesse lugar. Carta de Paulo aos Filipenses. Regozijai-vos comigo. Outra vez eu digo: regozijai-vos. Estamos juntos? Amém? Total dependência. A movimentação missionária da igreja era totalmente dependente do agir do Espírito, do falar do Espírito, do enviar do Espírito, da graça que o Espírito Santo libera. E a palavra do Senhor, meus irmãos, ela fala para a gente em Romanos 8,14: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E se estamos caminhando, sabe, debaixo da testificação da palavra e do Espírito, que estamos, sabe, no cenário de cumprimento profético, nos aproximando dos últimos dias, nós precisamos tornar urgentemente a dependência do Espírito. É Ele que está preparando a agenda do Senhor, é Ele que está movendo sobre a terra, é Ele que habita na minha vida e na sua vida, é Ele que está preparando uma noiva gloriosa. Não está escrito a igreja diga Maranata, está escrito o Espírito e a noiva dizem vem. É o meu clamor, voltando ao clamor do Espírito, é o clamor do Espírito e o clamor da igreja sendo um. É tempo de voltar a esse lugar. É tempo de voltarmos a essa realidade de sermos guiados pelo Espírito do Senhor. Irmão, nesses últimos dias nós vamos precisar aprender que é dependência do Senhor. As coisas vão sair do controle, do nosso controle. Aquilo pode ser abalado, vai ser abalado, para quem não é abalado, permaneça. Agora, se a gente criar falsos lugares de segurança, nós estamos em potencial perigo nos próximos dias que estão por vir. Nós precisamos voltar a ter uma total dependência da pessoa do Espírito. Irmãos, nós temos planos A, B, C, D, E, nós temos oportunidades, possibilidades, mas Ele precisa voltar a ser a única e primeira opção. Fazer a vontade dEle é minha comida, é meu alimento. Eu faço aquilo que vejo Ele fazendo. Nós precisaremos aperfeiçoar a nossa capacidade de não apenas ouvir, mas de depender do Espírito Santo nos próximos dias. Porque as coisas serão abaladas, estamos entrando em realidades que ainda não provamos. A boa notícia é que Deus habita na sua vida. E Ele foi deixado para te guiar como um filho em qualquer circunstância. Mas nós precisamos voltar a um lugar de intimidade com o Espírito.
nos processos do Senhor. Não aborte esse lugar onde o Senhor vai nos moldar e gerar em nós um caráter de confiança e dependência. Se você tem sentido o Senhor te matriculando nessa escola da dependência, na confiança, seja um aluno aplicado. Nós vamos precisar disso nos próximos dias. Agora eu posso te garantir que você vai ver coisas extraordinárias que só o Espírito é capaz de fazer e proporcionar. Senhor, nós oramos nessa noite porque Jesus, sendo uma estatura do varão perfeito, era completamente dependente do Senhor. Nos leva a esse lugar, Espírito. Eu sinto que existem pessoas aqui que carregam um pouco de medo em relação ao chamado, aquilo que Ele está por fazer. Irmão, eu queria te dizer, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Ele está nos chamando para um lugar de íntima comunhão, de uma comunhão mais profunda, para entregar-nos afetos. Venha sobre nós, Espírito, nessa noite. Venha sobre nós, Espírito, nessa noite. Nós pedimos, Espírito, venha em lugares do nosso interior, todas as bases de insegurança, todas as bases de medo. Vem Espírito, levando no teu rio nessa noite. Libera, intensifica a revelação do teu amor, intensifica esse lugar de íntima comunhão com o seu coração. Nós estamos aqui, é a nossa agenda, é a nossa hora. Quem sabe, Senhor, não foi para um tempo como esse que o Senhor me chamou. Aperfeiçoa, Espírito, esse lugar de dependência do Senhor, de dependência do Senhor, de dependência do Senhor, de dependência do Senhor, de dependência do Senhor. Se o Senhor nos mandar pular, o Senhor vai estar lá para nos abraçar e nos pegar no ar. O Senhor não é um pai ausente. Leva-nos contigo.
Você está sendo chamado a sentir do Senhor nessa hora. Aleluia. Agora eu queria te dizer uma coisa. Ao nos voltarmos mais e mais a esse lugar de íntima comunhão, existe algo que eu e você precisamos estar preparados para aceitar e passar. E isso é o Espírito que conhece as profundezas de Deus. Ele vai começar a compartilhar e a liberar comigo e contigo um batismo de angústia no coração de Deus. O Senhor vai começar a pegar a dor do coração dele por lugares, por cidades em ruínas, e ele vai nos batizar em lágrimas e quebrantamento mais uma vez. Neemias, Jerusalém está arrasada, suas portas estão queimadas. Isso vai começar a sair de um lugar de informação. E o Senhor vai começar a dizer: agora filho, filha, agora sente o que está no meu coração por essa cidade arruinada. O Espírito vai nos conduzir a um lugar de jejum, a um lugar de pranto, a um lugar de lamento, a um lugar de lágrimas. Mais uma vez, Espírito, venha sobre o nosso ventre nessa noite. Venha sobre nós, Espírito. Marca o nosso interior nesses dias. Batiza-nos mais uma vez nas águas do quebrantamento, dos sentimentos do seu coração. É um privilégio poder compartilhar os sentimentos do seu coração, Senhor. Passa nesse lugar, Senhor.
uma porção do Senhor a ser derramada. Ele está nos chamando a ir mais um cômodo no relacionamento com o Espírito. Ele está nos chamando a ir mais 500 metros para dentro desse rio. Ele está nos chamando a comunhão. Águas profundas, Espírito Santo. Leva-nos às águas profundas. Você que ora em línguas, comece a fluir em Espírito nessa hora. Vamos levantar um altar ao Senhor. Você é livre para tocar Ele, para ser tocado por Ele nessa hora. Espírito Santo.
comunhão, um coração cansado, um pouco de anos de ser cristão, de amar ao Senhor, e às vezes as coisas te deixaram um pouco enrijecidos. Eu vejo o Senhor renovando a sua alegria, a alegria de buscar a presença. Corresponda isso ao som dos instrumentos. Comece a dançar, comece a dançar. Lua, entre, entre, entre.
intimidade na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Se você entende o Senhor te chamando, te matriculando nesses dias na escola do Espírito, te chamando a águas mais profundas, te chamando a um relacionamento de intimidade, comunhão, dependência, sabe, do Senhor, eu quero te convidar ao altar. Nós vamos falar juntos nessa noite, por o selo do Senhor, por uma liberação de graça, de favor sobre isso. Perdido na estação que você tem vivido, eu queria te lembrar, o Espírito Santo que habita em você estava lá quando o Senhor escreveu sua história. Ele quer te guiar nessa trajetória. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, estamos aqui, Senhor, e nós entendemos um chamado do Teu Espírito a um lugar de comunhão, de intimidade. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que já provamos da pessoa do Seu Espírito. Nós levantamos a Ti ações de graças. Mas nessa Assembleia Solene nós queremos também, Senhor, nos arrepender diante de Ti. Por todas as vezes, como diz a Tua palavra, que entristecemos ao Teu Espírito, Senhor. A Tua palavra diz para não apagarmos o Espírito Santo do Senhor. Mas quantos momentos nós apagamos o Teu Espírito? Quantos momentos nós resistimos à Tua voz? Nós nos arrependemos por toda desobediência à voz do Senhor, ao falar do Senhor, ao guiar do Senhor. Mas nós clamamos por favor sendo liberado aqui, por graça sendo liberada aqui, para que entremos em uma nova dimensão na vida do Espírito, Senhor. Quebra as nossas resistências, quebra o nosso coração e nos convida com benignidade, nos atrai com cordas de bondade, benignidade a esse lugar. Ah, Espírito, existe aqui uma geração, Espírito, assim como homens e mulheres bíblicos andaram com o Senhor e foram chamados amigos de Deus, existe aqui uma geração que quer ser amiga do Senhor, completamente íntima e dependente à voz do Espírito. Venha sobre nós nessa noite, Espírito. Libere um selo. Libera fogo em nosso espírito. Libera fogo em nosso espírito. Libera fogo em nosso espírito. Nós clamamos, consome, Senhor, aquilo em nossa estrutura que tem resistido a nos lançar. Libera fogo. Existe aqui uma noite, uma igreja que quer voltar a queimar, que quer ouvir a sua voz nas primeiras horas da manhã chamando e quer correr para o Senhor. Existe aqui uma igreja, Senhor, que quer ser constrangida pela tua visitação enquanto estiver lendo um livro, caminhando, fazendo um almoço. Nós queremos ser tocados pela tua glória.
encharcando as nossas vidas mais uma vez. Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito Consolador. A tua palavra diz que tu, Espírito Santo, nos mostraria as coisas que estão por vir. A tua palavra diz, Espírito Santo, que tu nos ensinaria as palavras de Jesus. Revela Jesus a nós, Espírito Santo. Nós queremos, nós precisamos, clamamos ao Senhor, porque está escrito, Pai, que mesmo um pai sendo mau, sabe dar boa dádiva aos seus filhos. Que dirá o Senhor que é um bom pai estará. Sim, Senhor. Está escrito: pedi, dá-se-vos, buscai, achareis, batei, a porta será aberta. Um dia nós encontramos, Senhor Deus, um tesouro no campo. Um dia nós encontramos um tesouro, Senhor. Talvez alguns corações aqui, Jesus, precisam ter o valor desse tesouro restaurados, renovados mais uma vez. Nós queremos voltar a queimar. Nós queremos sentar contigo no banco do jardim e perder as horas, porque o Senhor está ao nosso lado. Restaura em nós, Espírito, a fome pelas Escrituras. Nos leve nas Escrituras. Fala conosco, revela aquilo que está aqui. Restaura a fome, restaura